Vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Um texto muitíssimo conhecido, que você já ouviu, você conhece. E eu tenho certeza que eu não vim dizer absolutamente nada novo. Sempre costumo dizer isso, eu não tenho nada novo para dizer. Apenas de novo, né? De novo. Porque nós precisamos aprender a reouvir a palavra do Senhor. Lucas capítulo 8, versículo 26, não é isso? 26 a 39. Obrigado, Ramerson. Que fala sobre a cura do endemoniado Gerazeno ou Gadareno. A partir do versículo 26, capítulo 8 do médico discípulo de Jesus, Lucas. Todos encontraram, queridos? Amém? Então vamos juntos lermos a palavra. Diz assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, estava ali passando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhe permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Podemos assentar? Tenho certeza que você conhece essa história. Antes de adentrar propriamente naquilo que está sintetizado naquilo que foi lido, eu gostaria de ler um resumo de uma pequena carta, de uma carta maior, de um contexto maior, de uma jovem, não tão diferente de tantas jovens que nós encontramos no dia a dia, de jovens que podem estar dentro de um shopping, de uma jovem que pode estar dentro de um cinema, dentro de um ônibus, num trabalho. E o nome delas é Bruna, de 19 anos. E o que ela coloca nessa carta? É um texto maior, mas isso aqui é apenas o resumo. Ouça com atenção.
Quando eu era criança, achei que teria o mundo aos meus pés. Qual criança não pensa isso? Quem de nós, quando criança, não achávamos que não havia limites para a gente? A gente era criança, a gente sonhava com tudo. Hoje, 19 anos, eu vejo o quão insignificante eu sou. Tudo dói, palavras doem, sentimentos doem. Eu já fui abandonada e humilhada pela pessoa que eu julguei que seria a minha melhor amiga. A pessoa que amei me humilhou e riu da minha cara, me chamou de ridícula. Talvez eu seja, mas eu não pretendo continuar perguntando para saber. Eu quero viver, mas quero ser livre e feliz. Porém, parece que não dá para ser feliz tendo que agradar a todos e a si mesma. A vida, me perdoe a expressão, a vida é uma merda e as pessoas a deixam pior ainda. Isso aqui é um resumo de uma carta um pouco maior dessa jovem chamada Bruna, que aos 19 anos, no lugar de estar com sonhos em si, no lugar de projetar esperança para frente, no lugar de amealhar e juntar coisas boas dentro de si, o que ela recebeu foram palavras que machucaram, palavras que feriram, palavras que desconjuntou o seu interior, o seu ser. E ela, que é uma pessoa magoadíssima com a vida, magoadíssima com a existência, magoadíssima com tudo e com todos ao seu redor. E ela está dizendo nessa carta que chega, não dá mais, eu não suporto. Para que eu existo? Para que eu vim à vida? Qual o significado de eu existir e de estar aqui neste momento? É o que a gente pode ler nas entrelinhas. É o que a psicanálise nos ensina. Que quando alguém está dizendo, muitas vezes o que a pessoa diz, você vai captando algo além daquilo que está sendo dito. E o que foi aterrorizante no que ela colocou aqui, quando ela finaliza de fato isso aqui, é a frase última. E ela coloca isso aqui numa rede social. E as últimas palavras dela foram: vocês já viram alguém morrer ao vivo? Vocês já viram alguém morrer ao vivo? Pois hoje vocês vão ter a oportunidade de presenciar. E sabe o que a Bruna fez? Exatamente isso. Ao vivo. Para muitas e muitas pessoas vendo ela tirou a própria vida. Ela não suportou. Apenas 2 dias depois, no lugar onde a Bruna se suicidou, ao vivo pelo Instagram, seus pais foram encontrados mortos, pois também haviam se suicidado. Não suportaram a perda da dor, não conseguiram trabalhar o luto. E por causa disso, que não souberam trabalhar o luto, a dor, eles também deram cabo da própria existência. E a pergunta é: o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com vocês? Porque Bruna pode ser o modelo, o paradigma de alguém que existe hoje, que aos 19 anos você pensa, não tem nada a ver, está feliz, está realizada, está se realizando, está completa, mas vive para dentro de si um conflito e uma tribulação que é imperceptível aos outros. E muito mais que isso, o problema às vezes não é você viver isso, o problema é: eu não tenho ninguém para compartilhar as minhas dores, e eu guardo isso para mim. Guardando isso para si, para virar um câncer, é rapidinho. Guardando dores, feridas, guardando machucados existenciais, isso se somatiza na carne da gente. Por isso tem muita gente doente na carne, está doente no osso, na carne, está doente no sangue,
mas a raiz daquilo foi uma enfermidade emocional que se instalou em algum momento. E aí eu não conheço a família, não tenho intimidade, aproximação com nenhum desses aqui, mas eu posso pensar, por que os pais tiraram a vida? Provavelmente culpa. Provavelmente culpa. Quem sabe a mãe disse, quando viu o corpo da filha inerte, sem vida, como é que foi para ela trabalhar aquilo as horas seguintes? Então, quando ela me procurou para conversar comigo, então, de fato, ela estava tendo problemas e eu negligenciei. E o pai poderia dizer assim, então quando ela veio procurar me falar de algum relacionamento que ela estava vivendo e estava frustrada, eu tratei ela com desdém, eu não soube tratar o caso dela. Eu disse para ela que era uma coisa passageira, que era uma coisa boba, da qual era coisa até da cabeça dela. E agora eles encontraram a filha morta. Isso gerou culpa. Agora eu não tenho mais a possibilidade de me reconciliar com ela, porque a chance de reconciliação é enquanto nós estamos vivos. Mas agora eu não tenho mais como, ela está morta, está inerte, e eu me encho de culpa, tiro a própria vida. Isso é apenas uma ponta do iceberg que está acontecendo ao rodo no nosso país e no mundo, de gente que está se suicidando, gente que está tirando a vida, a depressão que está atingindo a sociedade de proporções inimagináveis, a gente não tem ideia. Mas nós somos a igreja de Jesus. Nós somos aqueles chamados para sermos sal da terra e luz do mundo, para a gente conter esse fluxo de morte, conter esse fluxo de dor, conter esse fluxo do desânimo, e levar uma palavra de vida e de ressurreição para a glória do nome de Jesus. Amém? O que nós estamos vendo aqui? O que nós lemos aqui? A cura do endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Nós estamos vendo aqui um caso também trágico, uma tragédia que se abateu sobre um jovem também. Ele que viveu em algum momento da sua vida uma experiência traumática. Quando a gente lê as histórias do Evangelho, nós encontramos relatos bem antinaturais, conforme nós vamos lendo os Evangelhos. Quando nós lemos, nós queremos tirar dele, da leitura, o óbvio. E geralmente, quando a gente encontra o óbvio, a gente vai descobrir que Jesus queria ensinar algo muito além da obviedade. Porque o óbvio aqui é: Jesus tem poder para libertar de cativeiros espirituais. O nome de Jesus tem poder. É o óbvio da leitura. É o óbvio daquilo que nós lemos aqui. Mas muitas vezes, isso requer um certo estudo, um esmero, uma dedicação, de perceber que muitas vezes existe aquilo que é chamado de a teologia da interiorização. Que Jesus, muitas vezes, ele cura um cego, mas ele aproveita a cura do cego para dizer que ele é aquele que veio ser a luz do mundo para aqueles que vivem em trevas. Ele não apenas mostra o óbvio, mas aquilo que está além dessa obviedade. E há uma mensagem aqui além dessa obviedade. Além de alguém que se encontrou com Cristo e foi liberto, que é esse rapaz de Gadara. Aqui, eu vi aqui que a Igreja Comunhão tem esse slogan, tem esse nome, né? A graça é para todos. Que é lindo isso é maravilhoso, porque de fato é. Graça que é favor imerecido. E a graça que é para todos alcançou esse jovem em alguns pontos importantíssimos na existência dele. A primeira graça atingiu a subjetividade dele. A primeira graça atingiu
essa subjetividade dele. Por quê? Quando Jesus o encontra, está dizendo aqui que ele vai ao encontro do possesso, ele encontra um ser humano, mas muito mais do que um ser humano, ele encontra muitos em um. Ele encontra alguém que estava sendo incapaz de ser ele mesmo. Por quê? Porque quem fala com Jesus, quem Jesus encontra é um ser humano, mas quem fala com Jesus é uma legião. Muitos em um. O que é muitos em um? A impossibilidade de ser você mesmo. A impossibilidade desse rapaz ser ele mesmo. A impossibilidade dele viver a sua subjetividade, a sua individualidade. Ele estava sendo impedido, sequestrado e roubado de si mesmo. É muitas vezes assim que o ser humano vive, que nós vivemos, que nós nos comportamos, porque são tantas impressões, são tantas as absorções da existência e da vida que a gente escuta, que a gente absorve, que a gente traz para dentro de si, que quando a gente te encontra, a gente fala: meu Deus, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Olha para si alguns anos atrás, olha para si quando você era criança, quando você chegou à adolescência, hoje quando você é adulto. Veja se você está em um estado de crescência, se você estagnou, ou se você está em profundo estado de decadência. Isso depende da forma como é que você está. De repente são muitos em um. Quem é você? Porque na vida desse rapaz era exatamente isso. Foi sequestrado, roubado de si mesmo. Jesus percebe isso na vida dele, percebe que ele foi roubado da sua subjetividade de ser ele mesmo, e a graça alcança essa vertente da nossa subjetividade, da minha individualidade. É um Deus que se preocupa comigo, com a minha saúde mental, com a minha saúde emocional. Quem são aqueles que estão habitando as minhas emoções? Quem são os habitantes da minha alma? Quem são aqueles que fazem morada na minha psique, no meu coração, no meu entendimento, na forma como eu olho, na forma como eu falo, na forma como eu julgo, na forma como eu sou? Ele está dizendo que eu encontrei alguém que vivia em cemitérios, que não habitava mais em casa alguma, que não habitava mais tendo relacionamento com ninguém, que habitava sozinho, em cemitério, sem relacionamentos, sem contato, sem trocas. É impossível viver se não houver essa sinergia espiritual de trocas, de conluio, de comunhão. Porque aí você vai perdendo você mesmo no caminho. E lá na frente vão te encontrar e dizer: quem é você? E você vai ter que dizer: eu sou muitos em um. Legião é o meu nome. Teu pai não te conhece mais, tua mãe não te conhece mais, teus filhos não te conhecem mais. E você vai perdendo a doçura, vai perdendo a leveza, vai perdendo a graça de viver e de existir. Mas a graça que é para todos deseja hoje, todo dia, visitar essa vertente da nossa vida. Jesus veio redimir toda a humanidade, Ele veio redimir todo o homem e o homem todo homem de todas as línguas, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, todos os homens, mas o homem todo, não apenas o seu corpo, mas também a sua alma e seu espírito. Um evangelho para todo homem e para o homem todo. Por isso tem gente aqui que vai sair daqui curado, vai receber uma cura no seu corpo. Mas de repente muitos não vão receber cura no corpo, porque a cura tem que ser mais profunda, tem que ser na alma, tem que ser no coração, tem que ser aquilo que está gerando vida, verdade, essência, está gerando um novo entendimento, uma nova consciência, um ser que caminha com Deus de fato.
Então, a despeito de haver multidões, a despeito de haver muita gente, a despeito de haver massas, Jesus não abre mão daquilo que tem para cada um de nós. Ele veio aqui, não, tem muita gente aqui entre nós hoje, mas a despeito de haver muitas pessoas, Ele vê cada um. Ele está vendo você, conhece a tua impressão digital, conhece quantos fios de cabelo temos, conhece o que a gente carrega para o travesseiro, para a nossa cama, para o nosso quarto, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Ele, apesar dele ser alguém que prega para o macro, para a multidão, para as massas, nós vemos Jesus tendo também espaço para o micro, não apenas para a multidão, mas para indivíduos, para um só. Assim como ele fez para aquele rapaz também chamado Zaqueu, tempo para um rapaz chamado Zaqueu, tem tempo para uma mulher também, uma mulher cananeia, para crianças, para a mulher samaritana, para a filha de Jairo. Jesus olha para o macro sem se descuidar do micro. Ele olha a multidão e cuida da multidão, mas ele não deixa de cuidar do indivíduo, de cada um de nós. Sinta-se amparado nos braços do Pai, em nome de Jesus, porque Ele não descuida da gente. A gente aqui pensa que o amor de Deus é quem nos abandonou, o amor do Senhor é quem... Mas de fato muitas vezes é justamente o contrário. O amor de nós aqui abandonamos o Senhor. Nada tem o poder de nos separar do amor dele, nem anjo, nem altura, nem nada no mundo pode nos separar. Aí no Gadareno, quando ele encontra isso, porque ele cuida de um como se fosse todos, e cuida de todos como se fosse um, ele olha para a vida dele e vê que a subjetividade dele está adoecida. Percebe na vida do Gadareno a ausência de humanidade. Ausência de humanidade, não é humanismo não. Humanismo é uma coisa, humanidade é outra. E quando Jesus restaura a nossa vida, Ele restaura, uma das coisas que Ele restaura é a nossa humanidade, porque foi uma das primeiras áreas afetadas pelo pecado. A ausência de humanidade, de relacionamento. Porque eu posso vir aqui, eu posso fazer estripulia, eu posso demonstrar uma imagem para você de um ser super espiritual, mas a melhor maneira de você saber se alguém é espiritual não é por aquilo, não é através daquilo que o indivíduo fala, mas é a partir daquilo que o indivíduo vive. E a humanidade restaurada será os frutos desse espírito regenerado. Aí você é um anjo na igreja, mas você é um desarranjo dentro de casa. Você dá a paz do Senhor dentro da igreja, mas não consegue beijar a própria esposa em casa. Você se relaciona com os irmãos aqui, mas é incapaz de abraçar os filhos dentro de casa. E você morre de amores pelo reino, mas não consegue fazer isso num ambiente interpessoal, num ambiente familiar. Então Jesus, quando vê aquele homem ausente de humanidade, ele percebe que está diante de uma abominação, de um ser que não é ser, de um ser humano que deixou de ser humano mesmo. É muitos em um. Meu nome é multidão. Muitos em um. Aí ele veio alcançar a nossa alma, a nossa vida, a nossa história, a nossa psique. Ele vem restaurar a nossa humanidade em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira coisa, a graça atinge essa subjetividade. E muito mais que isso, além do óbvio que nós estamos lendo aqui, é que essa graça vai justamente atingir a família dele, vai atingir a casa dele. Família, né? É um desafio. É mentiroso quem diz que é fácil viver em família. Mas mente muito mais quem diz que é possível viver sem ela, porque não é possível. Deus cria um homem a partir dali, o núcleo, né? O embrião de tudo. Ele cria o homem, ele cria Adão. E Adão, pense, meu irmão, o cara está vivendo diante de Deus, fala com Deus a hora que quiser.
Ele cuida do jardim, ele cuida de tudo. Ele é quem dá nome a todas as coisas ali. Pensa em alguém que a gente olha para Adão e fala, tem tudo, o cara tem absolutamente tudo, não falta nada. E ainda não havia queda, não havia ambiguidade humana alguma, mas ele está ali. E é Deus quem olha para Adão e diz, não é bom que esse camarada fique sozinho. Isto é, há coisas na nossa vida que Deus se permite dizer, olha, eu vou me afastar aqui, porque o que vai te preencher são outros tipos de relacionamento. Eu sempre vou estar aqui, mas o que você precisa agora, a tua necessidade é companhia. E Ele cria a mulher. Ele cria relacionamento. Não foi isso que o pastor falou? Pregaram esses dias sobre relacionamento. A primeira coisa que a gente tem é com o Senhor. Nosso relacionamento com o Pai. Ele é, em primeiro lugar, é insubstituível, é o Senhor. Agora o segundo, trazendo para o âmbito da família, é isso. Ele nos trouxe, nos salva, nos restaura, porque é impossível vivermos sem ela, sem família. Jesus, nessa história, Jesus respeita isso. A partir da vida do gadareno. E olha, infelizmente, hoje no Brasil, os índices são alarmantes quanto à desconstrução familiar. Uma pesquisa nos diz que pela primeira vez na história no Brasil, essa família nuclear, pai, mãe, filho, já não é mais a maioria. No Brasil, pai, mãe e filho, não somos mais a maioria. É só você ligar a TV e você ver quais são as novas formas de famílias que estão surgindo, e você vai ver que o negócio está sério. A família está sendo desconstruída diante de nós. Aí quando esse homem, que era desumanizado, ele não é mais, agora ele virou ser humano mesmo. Ele era desumanizado, ele era um ser monstrificado, coisificado, alienado de Deus. A graça de Deus o alcança, gera no coração dele algo que gera no coração de todos nós, no meu coração e no seu coração, que se chama gratidão. Você pode repetir comigo? A resposta do amor de Deus e da graça de Deus em minha vida gera gratidão. Amém. Pois foi o que aconteceu nele. Ele gera gratidão, e quando gera gratidão, o texto diz que ele deseja seguir Jesus. Ele roga-lhe para que deixasse estar com ele. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero andar contigo agora. Agora eu estou sarado mentalmente, eu estou curado mentalmente. Agora eu encontrei a minha humanidade verdadeira. Eu quero te seguir. A gente poderia dizer que ótimo, que bênção, mais um discípulo para seguir Jesus. Vamos seguir, mais um para contar o testemunho. Se fosse esses pastores pilantras, né, pastor Júnior, ia tentar ganhar dinheiro em cima, né? Vamos usar esse cara para ser o testemunho, e o testemunho dele vai gerar muita grana para a gente. Aí sabe o que Jesus faz? Contrariando tudo e todos, Jesus impede ele. Aquele que antes era muitos em um, encontrou a graça, quer seguir Jesus. E Jesus diz, não, você não vai me seguir. Jesus impede esse homem de segui-lo. Aí a pergunta é, mas por quê? Por que será que Jesus não permitiu que ele seguisse a Cristo? Por uma razão muito óbvia e simples. A obra ainda estava incompleta. Veja que Jesus, a graça dele, deseja atingir a família desse homem, a família desse rapaz. Aí Jesus diz assim, olha, não me siga não, volta para a tua casa, volta para os seus. Eu quero que essa graça que te alcançou através de você alcance a tua casa.
A graça que alcançou, a graça que me alcançou, é a graça que não parou em mim, não se finaliza em mim, mas é a graça que a partir de mim vai atingir aqueles com os quais eu convivo. Eu vou ser um luzeiro dentro da minha casa, eu vou ser um tempero de Deus dentro dos meus relacionamentos. A bênção de Deus, a gente pensa que muitas vezes a bênção de Deus é algo que a gente pede ao Senhor e que quando a gente recebe, se finaliza em nós. É totalmente o contrário. Se você está com sede, vamos tomar um exemplo aqui. Eu estou com sede, Deus. Estou com muita sede. O teu problema é sede. E você começa a orar ao Senhor: Senhor, eu preciso beber água. Eu preciso matar a minha sede. E você pede isso ao Senhor, você busca isso. E o Senhor te responde. E o Senhor te dá, vamos dizer que isso aqui é um copo com água. E o Senhor te dá água. Aí você pega o copo com água e você bebe. Matei minha sede. Aí você diz assim: agora eu sou um abençoado. Porque eu estava com sede, Ele me deu água e eu matei minha sede. Mas nós aprendemos no Evangelho que ser abençoado não é ser isso. Abençoado é quando aquela água que eu bebi e matou minha sede é a mesma água que eu ofereço para aquele que também está sedento. A bênção de Deus, quando me alcança, jamais tem que se finalizar em mim, tem que acabar em mim e tem que parar em mim. Ela tem que atingir outros. Por que você está orando pedindo aquele carro? Quando você tiver o carro, ele vai servir, esse carro vai servir para servir outros. Para que você está orando pedindo um salário maior? Quando Deus te der um salário maior, esse salário vai ser usado para contribuição para o reino dele. Quando você pede um homem para casar, uma mulher para casar, você está pedindo o quê? Alguém com o qual você possa junto andarem caminhando com o Senhor, caminhando com Cristo. Porque aquilo, quando eu recebo do Senhor, jamais se finaliza em mim, tem que atingir outros. Amém? Vocês estão entendendo? Aí Jesus manda ele para lá: volta para a tua casa. O grande milagre ainda está para acontecer. E o milagre não é você ir, o milagre é você voltar. Volta para os teus. Por que será? Primeira coisa, porque poderia haver pais feridos em casa pela ausência do filho. Veja que a conversão restaura relacionamentos. A conversão não me torna um ser chato. Eu até digo lá na igreja lá que no islamismo existem os xiitas, né? No cristianismo existem os chatos. Você se converte, parece que piora. Os chatos. Aqui é contrário. Volta lá para tua casa. Por quê? Pode ter paz. Tem uma mãe lá chorando pela tua ausência, cara. Volta para lá. Se reconcilia com ela, abraça ela. Está sentindo uma dor enorme pela ausência do filho. Se reconcilia com teu pai, se reconcilia com a tua mãe, porque eles estão lá tomados por sentimentos de culpa, se auto-vitimando, chorando. O Senhor, estavam também na igreja servindo. Daqui a pouco o rapaz se envolve com pessoas erradas, daqui a pouco está usando crack, daqui a pouco... E aí, daqui a pouco, o que acontece? O garoto de 18 anos se suicida também. E a pergunta dos pais é: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu fiz errado? E a culpa vai exercer um poder bem maior do que a própria catástrofe, do que a própria tragédia. Essa culpa instalada dentro de muitos pais, dentro de muitas mães e até dentro de muitos filhos. A catástrofe, a tragédia, você encontra forças e resiliência para superar, para vencer. Muitas vezes a culpa não, está instalada. A dor está aí. Se tocar no assunto, dói. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, antes
de você me honrar, querendo me seguir, antes de você querer fazer, ir após mim, antes de honrar a mim, honra teu pai, honra tua mãe, porque o teu discipulado comigo vai começar aí dentro da tua casa. Em outras palavras, Jesus aqui em Gerasa, em Gadara, Ele está valorizando a família, Ele está valorizando os relacionamentos. Volta para a tua casa, se reconcilia com quem precisa ser reconciliado, abrace, chore, peça perdão, confesse suas fraquezas, mas diga e confesse que é impossível viver sem eles. Jesus manda ele para casa também porque Jesus sabe que a pior orfandade, que é pior a orfandade de pai vivo do que a orfandade de pai morto. Você pode repetir isso comigo para gravar isso? Jesus sabe que é pior a orfandade de pai vivo do que de pai morto. Agora ele não estaria na condição de filho, mas na condição de pai. Volta para tua casa, porque você é um pai. Enquanto vivo, você tem filhos lá que estão sofrendo pela ausência do pai. Volte para casa e peça perdão aos filhos, porque eles necessitam e porque eles querem a presença e precisam da presença do pai. Eles estão sofrendo a orfandade de um pai vivo. Volta para tua casa e encontre com os teus filhos. A gente pensa que isso aqui tem a ver apenas com um vizinho que é bêbado. A gente pensa que isso aqui tem apenas com aqueles que não conhecem a Jesus. Isso aqui tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com todos nós aqui. Volta para a tua casa, encontra os teus filhos, porque você é um pai que enquanto vivo deixou-se morrer na memória, nas emoções dos filhos. Volta para lá e se reconcilia. Esse é o grande milagre. E também provavelmente Jesus manda ele voltar porque tem uma esposa vitimada pela ausência do marido. Tem uma mulher sofrendo dentro daquela casa. Não é apenas um pai, não são apenas filhos, mas pode ter uma esposa lá. Volta lá para a tua casa. Provavelmente havia a esposa lá sofrendo, abandonada. Aí a graça, quando começa no coração do homem e o transforma, isso vai desembocar na família. A gente pensa que quando a graça me alcança, a primeira coisa que vai acontecer é: eu vou estar envolvido com a igreja. Jesus vai ensinar o seguinte: quando a graça me alcança, meu primeiro ministério se chama família. Igreja também. E a igreja vai se tornar mais igreja ainda quando as famílias forem restauradas, forem saradas. Um dos grandes problemas que nós vemos é esposas que não querem mais companhia do marido, porque estão tão envolvidos às vezes com a igreja, com atividades, com isso, com aquilo, que não tem tempo para sair com o marido. E os maridos também tem tanta atividade, tem tanta coisa para fazer, que vive dentro da igreja, atolado na igreja, e a esposa está lá abandonada, sozinha, precisando da companhia. E daqui a pouco há um problema e você fala que é o diabo. Não, o diabo é você, e não discerniu que a intenção de Jesus é que a graça que te alcança, que alcançou, que alcança e alcançará, vai sempre desembocar dentro da família, dentro da nossa casa. Não vai se finalizar em mim. Eu vou me tornar abençoado, eu me torno abençoado não porque eu pedi o copo com água, mas quando eu compartilho o copo com água. Sou abençoado não apenas para receber a bênção, mas quando eu compartilho essa bênção. Gadareno, faça com a tua família o que eu fiz contigo. 1 Timóteo 5,8, Paulo diz isso para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz exatamente isso, que aquele que não cuida da família, ele nega a fé. Que não cuida dos seus, ele está negando a fé. Não cuida dos seus, você é pior do que o incrédulo. Está lá em 1 Timóteo 5,8. É uma confrontação. Cuida da tua família, cuida dos teus filhos, cuida da tua esposa. Não permita que a legião, os muitos em um,
possam ser de fato legião dentro da sua casa. Aquele império demoníaco. Senta na mesa com os filhos, senta na mesa com a esposa, cuida deles, beija-os, abençoa-os, vai trazendo, vai gerando apetecimento, fome deles pelo reino de Deus, pela causa de Deus. Então cuida deles, mostra que a minha graça em ti não foi em vão. Mostra que quando você me aceitou como Senhor e Salvador, quando você quebrantou teu coração diante da minha presença, mostra que isso não foi em vão. Não foi apenas libertação de demônio, mas foi também a libertação do egoísmo. Porque o futuro da honra não é ir, mas é voltar quebrantado, é voltar mudado, é voltar com uma nova consciência. Senhor, eu vou te seguir. Não me siga, volte, mas volte quebrantado, volte diferente, volte com o coração contrito. Talvez nessa condição de possesso você tenha machucado muita gente. Talvez nessa condição, quando você era muitos em um, quando você não tinha sido alcançado pela graça, você magoou a esposa, você magoou o filho, você magoou o pai, você magoou mãe, você magoou irmãos, você se desconjuntou totalmente do próximo e de todos, nessa condição de possesso, de muitos em um, de multidão em si. Agora a graça te alcançou. Senhor, eu quero te seguir, então siga-me, mas você vai começar a me seguir voltando quebrantado. Peça perdão, se reconcilie. O caminho do futuro é o caminho do retorno, que só será assim se a gente retorna com quebrantamento, com o coração mudado, coração restaurado. Amém? Deixa eu ver as horas aqui, né, pastor? Amém. Aí a gente vê que isso acontece nessa região de Decápolis. 10 cidades helênicas, foram helenizadas, né? Regiões de Decápolis, 10 cidades gregas. Decápolis, 10 cidades, Decápolis. Dentre essas 10, Gerasa ou Gadara, que era uma região de guerras, de invasão do Império de Roma. Eles eram vítimas do medo, da guerra. Uma região tomada pela opressão, gente machucada, gente que era oprimida, gente que não podia dizer que isso aqui é, aonde eu estou plantando, isso aqui é meu, porque vinha o império, vinha a legião do Império Romano, tomava aquilo. Eles não eram donos de si próprios. E o próprio gadareno, o possesso, ele é esse arquétipo, esse modelo dessa cidade que está tomada por medo. Eles eram os possuídos, eles eram muitos em um. Eu vou olhando para Maria, do Gama, de qualquer outra cidade, você vê o pessoal e você pode dizer sem medo, cara, o que a gente está vivendo aqui é uma sociedade de muitos em um. E você não consegue ver humanidade mesmo, você vê a ausência de humanidade. Quando eles veem Jesus curando aquele homem, e o homem está lá, ação, ele é um milagre ambulante, ele está andando, ele está falando, ele está conversando. Quando esses moradores veem que ele estava curado, estava sadio, qual foi a reação dos moradores de Gadara? Medo. Não era para ser o contrário? Não era para ser tomado de alegria? É até isso que o Rodolfo Abrantes diz, que quando ele estava lá com os Raimundos, com a galera dele lá, fazendo estripulia, fazia o que era, fazia o que dava na cabeça para fazer, todo mundo aplaudia e achava bonito. Quando ele se converte, diz, não, agora eu quero viver assim. Aí todo mundo criticou ele, todo mundo desdenhou dele. Ele concluiu dizendo assim, que coisa estranha. Quando você está ali naquele ambiente ali, você faz o que quiser, todo mundo te aplaude. Agora quando você decide mudar, porque é uma decisão pessoal sua,
As pessoas já te veem e te tratam de uma maneira totalmente diferente, sabendo que a tua vida naquele momento está legal, está boa. Ninguém pergunta se você está bem. E ele conclui dizendo assim: eu estou bem, é a melhor fase da minha vida, é agora. Mas mesmo dizendo que é a melhor fase, que ele está bem, que ele está feliz, todo mundo olha para ele e diz: cara, você não está com nada mais. Aí eles olham para esse homem aqui, veem ele curado, e eles são possuídos de medo, de temor. Medo dele, medo de Jesus. Você sabe por quê? Presta atenção. Por que esse medo? É porque eles, como essa região, daquilo que eu disse, era uma região, sabe, do medo, de tropas invadindo, de gente que era espoliado dos seus bens, gente que viviam de fato com medo. Eles têm medo por causa de que eles haviam se desacostumados, eles não estavam mais acostumados com bondade. Eles estavam com medo porque eles não estavam mais acostumados com solidariedade, com generosidade, não estavam acostumados com saúde, não estavam acostumados com bem-estar. Eles eram acostumados, era com a tragédia, era com o sequestro, era com a doença na subjetividade, na individualidade, com a desgraça, com a nudez, com a opressão, com o medo, com as legiões de Roma. Quando vem alguém tratando bem, saudável, curado, transformado, gerou eles, porque eles deviam reaprender a viver, reaprender a serem gentes não da desgraça, mas da graça. Ele manda os demônios embora daquela região. Ele entra nos porcos. Jesus olha, entra nos porcos e os porcos morrem. Vocês conhecem a história. Jesus com isso está dizendo, ele está mandando um recado: não há legião, não há demônio, não há potestade que se estabeleça em algum território quando a graça se manifesta. Quando a graça se manifesta, de legião se esvai, vai embora, e a saúde se manifesta, a cura se manifesta, a cura do Senhor brota. Não devemos nunca menosprezar o poder do nosso inimigo espiritual. Já estou finalizando, queridos. Ele vai para casa e ele é um missionário daquele. Só Deus sabe quantos frutos, quantas pessoas foram tocadas, foram curadas, foram transformadas pelo testemunho dele, que deixou de ser multidão e se tornou um em Cristo, curado e saudável. E a partir disso eu devo aprender que eu não tenho que desprezar o meu inimigo espiritual, porque ele tem o poder de desconfigurar esse projeto de Deus na minha vida, na sua vida. Num segundo ele nos sequestra, num segundo ele rouba a nossa humanidade. Até coisas bobas, coisas pequenas. Eu lembro de uma vez que tinha um rapaz tocando bateria, e quando começou o louvor ele estava fora ali do ritmo, do compasso, e eu fiz assim para ele: olha, mais rápido, mais rápido. Nunca mais esse cara voltou para a igreja. E olha que eu tenho certeza que eu não fui usado pelo diabo ali não. Mas eu estou falando de coisas assim pequenas, até outros tipos de coisas com proporção mais séria. Mas nunca menospreze o poder do seu adversário, porque ele não brinca quando o assunto dele é destruir sua vida, sua família, seu casamento, seu ministério. Por outro lado, aprendemos aqui que a igreja manifesta o poder de Deus para barrar as forças de Satanás. Você pode repetir isso comigo? A igreja manifesta o poder de Deus para barrar as forças, as legiões de Satanás. Você crê nisso? Amém? Então viva isso. A gente vê isso aqui e fala: nossa, Jesus teve poder, os discípulos têm poder, Paulo fez grandes coisas. Mas sabe de uma coisa? O mesmo Espírito Santo que habitou cada um dos discípulos, que fez eles fazerem grandes coisas, pregarem o evangelho, curarem enfermos, é o mesmo Espírito que nos habita.
que habita em mim, que habita você, que faz parte de nós. Jesus mesmo disse: olha, eu vou para o Pai, e indo para o Pai vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, vai guiar em vocês em toda a verdade. Habita você, quer você sinta Ele ou não, porque independe de você sentir. Ele está dizendo: esse Espírito Santo habita a todos aqueles que creem. E quem crê, segundo Jesus diz, em meu nome vão curar enfermos, vão encontrar gadarenos aí e vão dizer para a legião: saia em nome de Jesus. E vai ter que sair. Vão encontrar gente doente, enfermas no corpo, na alma e no espírito, e vai trazer uma oração de cura e de restauração espiritual. Quem vai fazer isso? Vocês. O Espírito Santo unge vocês em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé neste momento?